Muito bom dia, meu querido, minha querida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos falando nessa semana sobre as armas que Jesus usou para vencer as batalhas da vida diária. E Jesus, meu querido, usou muitas armas poderosas, mas existem algumas armas que ficaram em evidência que nos fazem triunfar a cada dia. Já falamos nesses dias sobre duas armas, está lá no nosso canal que você pode passar. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você tem sido abençoado, dê um cliquezinho de OK, deixe uma palavra de motivação lá na Igreja Metodista Renovada, no nosso canal no YouTube. E hoje eu quero falar da terceira arma, que é uma das mais poderosas que Jesus usou. A arma chamada jejum. Meu querido, o jejum, ele tem que ter propósito. Não se faz um jejum por fazer um jejum. Jejuar significa, meu querido, você ficar sem alimentar um período da sua vida para que você receba alguma resposta, alguma vitória, alguma direção, para que uma porta se abra, para ser curado de algo, para receber batismo no Espírito Santo, para tantas coisas. Depende, é segundo a necessidade do seu coração e o propósito que você coloca diante de Deus. Então, você fica um período no qual Deus coloca no teu coração. Tem pessoas que ficam 3 horas, outras 7, outras 12, outras 21. Tem pessoas que ficam 48 horas, que na minha igreja tem uns loucos que a gente, todo o nosso encontro com Deus, alguns ficam 3 dias de água, às vezes uma semana, alguns doidos na fé, e aí vai. E isso tudo abre portas espirituais. Abre portais espirituais que nós, meu querido, não veríamos manifestações dos mesmos se nós não preparássemos o caminho do Senhor. E o capítulo de número 3, versículo 3 de Mateus diz: preparai o caminho do Senhor para que ele venha. Arai a terra. Então, nós temos que preparar o ambiente para Deus chegar. Nós temos que preparar o ambiente para o Espírito Santo manifestar aquilo que está no coração de Deus. Então, quando jejuamos, estamos abrindo mão de alimentos do corpo, mas nós estamos sendo acrescidos de alimentos espirituais no nosso homem espiritual. Aquele homem lá de 2 Coríntios 4, versículo 16 ao 18, quando o apóstolo Paulo diz que ele se robustece, ele se renova. Então, meu querido, quando você entra pelo caminho do jejum, você se robustece no seu homem espiritual. Você recebe poder, você recebe virtude, você recebe graça, você recebe unção, você recebe autoridade. E Deus, meu querido, ele olha de uma maneira diferenciada. Por quê? Porque quando você faz um jejum, você está fazendo um sacrifício a ele. Quando você jejua com um propósito, você, meu querido, vai ver que Deus olha para você de maneira diferenciada e Deus também responde aos que fazem isso como hábito diário, porque a palavra manda. Enquanto o Messias, o Senhor, o nosso Deus estava presente, os discípulos não precisavam jejuar, porque ele estava ali. Mas quando ele foi, é necessário jejuar. Existem algumas coisas, meu querido, que só saem com oração e jejum. O jejum, quando nós assim fazemos, habitualmente, semanalmente, ele nos torna mais sensíveis para as coisas espirituais. Ele nos torna mais sensíveis para ouvir a voz do Espírito. Ele nos torna mais sensível, nos dá mais percepção espiritual. Ele fortalece o nosso espírito, ele aumenta o nosso entendimento espiritual, ele abre os nossos olhos da alma e nós começamos a ver o mundo espiritual de forma diferenciada. O jejum, ele cria uma atmosfera, meu querido, que chama-se
presença de Deus. E ele traz autoridade, porque onde tem santidade gerada pela oração, onde tem santidade gerada pela palavra, onde tem santidade gerada pelo jejum, meu querido, não tem força espiritual que fique de pé. Os demônios reconhecem e sabem, meu querido, quem tem esse poder invisível, essa unção invisível, essa autoridade invisível. E isso se capta, se recebe pelo poder da oração e do jejum. O jejum aumenta esse poder de oração. O jejum aumenta o poder da unção. O jejum, ele aumenta a sua capacidade. O jejum, ele te deixa mais espiritual. O jejum te dá ousadia para falar de Jesus, para testemunhar de Jesus, para pregar, para libertar, para curar, para trazer uma revelação mais profunda da palavra. Então, quando você jejua, meu querido, a coisa fica diferente. Mateus capítulo de número 6, versículo 16 a 18, diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Veja bem, meu querido, o jejum é para ser visto pelos céus. O jejum é para ser ouvido pelo céu. O jejum, meu querido, é para que você, meu querido, seja um homem, uma mulher que os céus olhem de maneira diferenciada. E o que o jejum vai trazer para você? Vai trazer integridade com Deus, vai trazer revelação da palavra, vai trazer, meu querido, uma porção de glória, vai trazer orações respondidas para a tua vida, vai trazer socorro na hora certa, vai trazer refrigério, vai trazer livramento, vai trazer restauração da alma, vai abrir novos portais para a tua vida. E Jesus entendia disso muito bem. Porque capítulo 4 de Mateus, ele levou 40 dias de jejum. 40 dias de jejum pela minha vida, pela tua vida, pela vida da humanidade. Porque lá em João 17 ele diz: Pai, eu oro não só por estes, mas por todos aqueles que ainda hão de vir. Era eu e você. Era a nossa salvação. Era a nossa cura. Era nosso livramento. Era nossas bênçãos. Então, nós temos a obrigação de estarmos orando e jejuando pelo próximo, para que Deus liberte os cativos, os aprisionados, os cegos, os coxos, os mancos, os paralíticos, endemoniados, para que Deus faça uma grande obra. Então Jesus, ele utilizou dessa arma chamada o jejum com um poder incrível e com uma demonstração incrível. Se Jesus jejuou, por que nós não jejuaríamos? Se Jesus utilizou dessa arma, por que nós não a utilizaríamos, irmãos? Se Jesus fez dela uma arma poderosa nas mãos dele, por que não vai ser poderosa nas nossas mãos? Existem castas de demônio que só saem com oração e jejum. Então, você precisa de uma resposta? Faça um propósito de jejum. Você precisa conquistar algo? Faça um propósito de jejum. Você precisa se libertar de algum vício? Faça um propósito de jejum. Você precisa crescer na fé? Faça propósitos de jejum. Você precisa receber uma unção especial? Faça propósito de jejum. Você precisa que o céu te responda com mais clareza, mais eficácia? Faça propósito de jejum. Meu querido, jejum abre as portas do céu. Só que eu não quero que você jejue para que o seu jejum seja quebrado, para que o seu jejum seja renegado pelo céu. Isaías 58 mostra um tipo de jejum que não é agradável a Deus. Jejuar e ficar apontando ao próximo.
jejuar e ficar falando mal do irmão, jejuar e ficar com o dedo apontador, jejuar e ficar com tantas questões que ali demonstram que vai acabar quebrando a sua comunhão, vai acabar afastando o Espírito Santo de você, vai acabar entristecendo o Espírito Santo. Então eu te comissiono, quer uma vitória maior? Parta para um sacrifício maior. Quer uma vitória maior? Parta para pagar um preço maior. E aí você verá a glória de Deus. Se Jesus usou esta arma para vencer o diabo, os demônios, a fome, a tentação, nós também, como seus discípulos, devemos usar as mesmas armas. Que o Senhor te abençoe. O Senhor faça levantar sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Se você tem alguma dúvida, coloque aí embaixo, nós tentaremos supri-las. Se você quer algum tema, coloque aí embaixo também, nós iremos abordar esse tema. Que o Senhor te abençoe. Vamos juntos, eu e você, evangelizarmos o mundo. Envie pelo menos para 5 pessoas do seu ciclo de amizade. Compartilhe e que Deus te abençoe nesta manhã maravilhosa. Te espero no céu. Se revista da oração, da palavra e do jejum e você vai perceber que você terá mais vitória do que você teve em toda a sua vida. Que Deus te abençoe, dê um cliquezinho, compartilhe e estamos juntos até chegarmos no céu. Fique na paz.